Olá, tudo bem? Eu não sei quem está aí do outro lado, mas obrigado pelo interesse. O meu nome é Henrique. Em cada vídeo eu tomo café, exponho um quadro sempre com alguma foto diferente de minha autoria e reflito sobre um tema qualquer. São só palavras. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou para ver algum outro vídeo do canal. Você está em um café, uma foto e algumas palavras. Filmes. Há muitos bons roteiristas e diretores de cinema que em suas produções se preocupam em retratar aquilo que é mais próximo do real, né, gente? Por outro lado, também é sabido que há muitos outros que focam mais seus trabalhos no entretenimento e no apelo comercial, né? Quando realizado por grandes potências e com patrocínio de fortes setores industriais e financeiros, há de se considerar também algum eventual reforço de estereótipo, né, gente? Muitas vezes intencional. Em geral, ressaltando o exotismo, a violência, a malemolência, minimizando e até ignorando a riqueza cultural dos povos retratados no filme. Isso sem falar em parcialidades geopolíticas e em omissões ou até erros históricos e geográficos. Falando em omissões, por exemplo, a antiga União Soviética chegou primeiro em Berlim e em outras cidades importantes ao final da Segunda Guerra Mundial. Foram seus soldados que travaram grandes batalhas no chamado Fronte Russo e que depois libertaram os prisioneiros dos campos de concentração de Auschwitz e de Birkenau, lá na Polônia. Os soviéticos tiveram uma participação preponderante na derrocada nazista, né, gente? No entanto, nos grandes filmes ocidentais, dificilmente vamos ver um grande destaque para isso. Assistindo certos filmes específicos dos Estados Unidos da América, de entretenimento e também de propaganda, de incentivo ao patriotismo, né, fica claro, não por acaso, o enaltecimento da participação dos Estados Unidos na guerra. É indiscutível, né, gente? É que os Estados Unidos foram fundamentais e decisivos, assim como foram os ingleses, né, que desde 1939 já estavam na guerra, né? Os franceses, enfim, tantos outros, né? Mas o outro lado da história é menos mostrado. Bom, nos filmes feitos na Rússia ou em alguma ex-república soviética, o mesmo acontece. Cada um acaba destacando mais o seu próprio feito, né? Outra coisa, né, gente? Nesses filmes de guerra, seja qual guerra for, costuma-se mostrar os amplos excessos e atrocidades de um combate, mas geralmente reforçando bem mais os do lado do inimigo, é claro, né? Sobre a questão do estereótipo, algumas coisas melhoraram, né? Mas em muitos filmes comerciais, ele ainda é bem recorrente, né? Por exemplo, quem já não viu em vários filmes a cena de um nativo de alguma tribo qualquer africana batendo um tambor em uma paisagem rural de savana tropical e com algum animal de grande porte por perto? De fato, uma boa parte da África se encaixa nesse cenário, né, do famoso Parque Serengeti. Mas não toda ela, né, gente? O continente africano é muito grande, com diversas paisagens, né? Mediterrânea, desértica, semiárida, tropical, tropical de altitude, equatorial com floresta densa, úmida, né, chuvas abundantes, frio de montanha, como lá no alto do Kilimanjaro, etc. Uma imensidade de povos diferentes na língua, na cultura, na religião, na etnia, etc. Países hoje já muito urbanizados, enfim, tirando alguns bons filmes, sobretudo documentários, e eles existem, dificilmente vamos encontrar alguma produção preocupada em mostrar toda essa diversidade, né? Outro caso, em filmes ocidentais retratando o velho oeste da América do Norte, por exemplo, né? Sempre vemos índios andando a cavalo, com grandes cocares, vestimentas pesadas, né, para enfrentar o rigoroso inverno, e vivendo em habitações de tendas triangulares de couro. Tudo bem, isso está certo, mas lá, como em todo o continente, existiam diversas tribos de nativos,
cada uma com as suas particularidades culturais, né? Poucas vezes mostradas nesses filmes, né? Pouco se mostra também que eles estão tendo os seus territórios invadidos e sendo dizimados ou aculturados pelo colonizador, né? Mas, bom, quando eles tentam retratar os indígenas da América do Sul, eles erram ainda mais, né? Dificilmente consideram a grande diversidade existente. Os daqui pouco se assemelham com os da América do Norte, inclusive entre eles próprios. Comparando os índios do Brasil, né, com os nativos de lá, há muitas diferenças, né, nas línguas, nos tipos de moradias. Por aqui são ocas, tabas e malocas, né, no uso de pouca ou de nenhuma vestimenta em alguns casos, né, e por aí vai. Nações, né, gente, e minorias étnicas sem muita influência dificilmente conseguem fazer grandes produções mostrando suas tristes histórias, né? O povo curdo, que representa ao longo da história um dos mais perseguidos e reprimidos do mundo, é um exemplo disso. O mesmo para o povo cigano, né, dentre tantos outros, né? Com tantos canais, né, gente, nas TVs a cabo e streaming, é impressionante, né, como somos inundados por séries, filmes e desenhos de uns poucos países, né? E não por acaso por valores e pelo modo de vida desses países, né? E como ainda temos pouco acesso a produções indianas, iranianas, indonésias, chinesas, russas, libanesas, egípcias, israelenses, né, gente, marroquinas, nigerianas, quenianas, turcas, romenas, chilenas, polonesas, neozelandesas, argentinas, etc, etc. Sim, todos eles também fazem cinema, produções boas e ruins, né? Tornando o assunto mais leve, gente, não é interessante que nos filmes as pessoas acordam e nunca vão ao banheiro. Não é a primeira coisa que fazemos? O mesmo acontece quando chegam da rua, né? Poderiam ir pelo menos para lavar as mãos. Por que eles geralmente largam o suco praticamente cheio na mesa da lanchonete? Tomam apenas um gole e já saem. O mesmo ocorre com drinks, sorvetes e lanches. Outro fato interessante, né, gente? Por que em um filme de ação o bandido sempre cai do telhado, né? É tudo muito previsível. Se o sujeito estiver subindo, pode ter certeza que ele vai tomar um tiro e cair de lá. Também não entendo porque alguém pega uma pessoa em um determinado local e a conversa continua exatamente de onde parou apenas quando eles chegam a um outro ambiente. E durante o trajeto de carro, eles não conversaram nada? E por que nas discussões, né, gente, ninguém interrompe o outro? Já reparou como cada um aguarda educadamente a sua fala? Na vida real não é assim. Que bom seria, né, gente? Até mais.